Informação importante, Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Isso porque o vínculo dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro e não haverá renovação automática do contrato. O Grêmio imaginava que bastava que o atacante disputasse 50% dos jogos do time na temporada, que o vínculo seria prorrogado de forma automática por mais um ano. Mas, na conclusão do acordo do atual contrato, essa cláusula foi excluída e dessa maneira não haverá renovação automática. Um enorme tombo para os dirigentes gremistas. E aqui vem outra informação importante. O tricolor gaúcho, até para não correr o risco de perder alguém que tem feito enorme sucesso, abriu os cofres na tentativa da manutenção do Carlos Vinícius. Essa renovação ainda não aconteceu, existem conversas, mas existem também outros clubes brasileiros interessados. Dá para dizer que o Corinthians é um deles. O Carlos Vinícius é torcedor do Corinthians e chegou a ser sugerido para o Timão nas últimas 3 janelas. O Corinthians sempre desconfiou da capacidade do atleta, o Grêmio foi o único a confiar e acreditar e oferecer R$950 mil, seu salário atual. Importante contar que o Carlos Vinícius nesse ano soma 35 jogos com 18 gols e uma assistência, são 10 gols no Brasileirão. Ele foi ultrapassado pelo Pedro, que marcou 2 vezes contra a Chapecoense e foi para 12 gols marcados. Carlos Vinícius caberia no seu time de graça. Assina-se um pré-contrato agora e recebe o jogador a partir de janeiro do ano que vem. É natural que se ele ganha algo próximo a R$1 milhão mensais hoje, que ele peça pelo menos R$1,5 milhão, R$1,600,000 entre salários, direitos de imagem e luvas. Essa é uma observação importante. Centroavante de 31 anos de idade que tem feito enorme sucesso com a camisa do tricolor gaúcho. Use espaço para comentar e opine sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos lá. Esse aqui ele não joga. Sabe quanto tempo não jogar esse esse cara não joga? Faz 60 dias. Ele estava de férias. Tava lá em Ibiza, tava andando de lã. Não vai. Ele tem que se recondicionar. E jogar bola na parede eu jogo também. Mas eu bola na parede eu jogo. Na situação do Corinthians hoje, se ele for pra campo, colocam ele pra jogar. Ele não vai, mas ele não vai. Sabe o que ele quer mostrar? Ele não vai. Sabe o que ele quer mostrar de madrugada? Que tem que assinar o contrato dele o mais rápido possível. Lógico que é. Que tá bom do joelho. Só que a hora que assinar, ele vai falar que ele tem que se recondicionar, porque ele estava de férias. Esse mês, ele não vai jogar. Aí ele vai inventar, porque não sei o quê, eu não tô bem, ainda falta um pouco mais de pique, eu não estou inteiro, eu tenho que me preparar. Ele não jogou nada pela Holanda, poucos minutos. Aí ficou de férias, aí voltou, mais férias. E aí o contrato venceu e não renovou. E ele já deu um prejuízo de 4 milhões para o Corinthians. E o Corinthians está com 28 pontos, 28 ou 29? Bota 29, a tabela aqui. 29, né? Do Brasileirão. 29 e ele não jogou o jogo mais importante do Corinthians até agosto. Que foi qual? Os dois. Os dois Inter. Agora perdeu 4 milhões, Neto. Mas vai ter nova chance. Vem o mais importante. E agora vem o mais importante, que é a Libertadores. Para mim, não. Para mim, é mais importante do Corinthians, naquilo que eles estão fazendo de mal pro Corinthians, é permanecer ainda na primeira divisão. Sim, mas para isso tem vários jogos ainda, né? Tá. Mas agora vários não, né, Veloso? Não, tem bastante. Olha lá, o Corinthians está aqui, ó. 21. Nono colocado, 21. Falta 18. 17 jogos. 17 jogos. 17 jogos. 17. Mais 2 de Libertadores, 19. Se passar... De passar para as quartas. Então, uma garantida 19 jogos. 19 jogos. Se o Memphis não jogar esse mês, gente, o que ele vai jogar? O que ele vai jogar? Se ele não jogar contra o Rosário? Ele não joga. Ele não joga? Tem que jogar contra o Bragantino. Não, pelo amor de Deus. Ele tem que jogar contra o Bragantino. Esquece. Ele Por que, não tá treinando, porque ele estava de férias. Nós já vimos isso lá no começo do ano. O time voltou antes e começou a jogar, ele não foi. Ele ficou se preparando. Tá certo que tinha a Copa. Aí ele foi pra Copa, pegou mais 50 dias de férias. Vai voltar e vai jogar com esse joelho que ele tem? Ele não Mas vai. Se ele tá treinando de madrugada, Magrão. Eu tô falando, ele tem que jogar. Se ele tá treinando, ele tá pronto. Mas ele tá treinando sozinho lá. Talvez o que vai faltar pra ele é ritmo de jogo. Como é que você Porque treinando ele tá. Isso. O que falta pra ele é ritmo de jogo. E aí bota ele no pra campo. jogar. Aí não dá pra diretoria assinar um contrato e renovar ele e ele jogar a partir de setembro, sendo que tem o Rosário Central pela frente. Ele é muito esperto. Ele deu um prejuízo de 13 milhões. Vou falar com você. Ele é monstro, cara. Ele faz uma narrativa assim. Ele é monstro. Cara, é impressionante o quanto que esse cara é narcisista, no meu ponto de vista. E depois, o quanto que as pessoas que, tá treinando de madrugada, eu poderia estar aí. Por que ele não tá?
porque não assinaram o contrato dele. Você, Marcelo Paes, você, presidente, ele está mostrando a incompetência de vocês dois. Eu esperava que ele fosse aproveitar o resultado de ontem, mas ele foi além. Foi além. Essa história de treinar de madrugada, parabéns. Ele foi além. Ele é esperto. Ele falou, incompetente presidente, incompetente Marcelo Paes. Eu poderia estar jogando. Não, eu estou treinando de madrugada. É isso que ele quis. Ele foi além. Não foi além? Foi além. Tudo bem. Mas ele merece. Parabéns, Deus. Craque, vamos ver se ele sustenta a narrativa quando renovar com ele. Aí Ele está provando que ele podia estar jogando. A hora que assinar o contrato com ele... Outra história. Então, e aí ele vai sustentar essa narrativa? Não sei. Eu não acredito. Eu acho que no momento que assinar, ele vai jogar. Eu acho também. Eu acho o Diniz do Corinthians um time piorado em relação ao do Dorival. Eu sei que estava difícil para manter o Dorival, não quero voltar ao passado e dizer se era justo ou não, até porque ele tinha perdido o grupo e não tinha mais o que discutir. A questão é que o time do Dorival ainda tinha os laterais atacando por dentro, o Bidu pisando na área, o próprio Mateuzinho, né, cortando para dentro, né, é uma característica dos times do Dorival. O time do Diniz, sinceramente, ele não apresentou simplesmente nada. Eu não vi nada. Porque se for pra gente cair, né, com o Diniz, que fosse com o dinizismo. Porque daqui a pouco o Diniz vai embora do Corinthians, vai ser demitido. Eu acho muito difícil o Corinthians passar pelo Rosário. E pelo que apresentou ontem, para mim, pelo que apresentou ontem, não passa. É claro que pode ter o reforço do Yuri. Enfim, o Memphis é um caso que nós vamos falar daqui a pouco. Mas esse time não passa, certeza. Esse time dos 2 jogos contra o Inter é impossível passar pelo Rosário. Daqui a pouco o Diniz vai embora e as pessoas vão perguntar: e o que vocês acharam do dinizismo? Não teve. Eu tenho medo, Faraldo, na coletiva dele, né, de despedida, ele fazia assim, ó. E saiu o Carille, entendeu? Porque é o que a gente tem visto. Um time que joga com linha de 5, joga num 4-4-2, joga num 4-5-1, joga numa retranca. Ontem, o Corinthians entra em campo com 2 gols de desvantagem e quase, se não sai o gol no finalzinho do primeiro tempo, o único chute a gol seria o do Bidon, que foi um chutinho que talvez não daria nem para contar, né, aquele chute. Então, assim, o Corinthians em momento algum abafou o Inter. Você não tem dinizismo, você não tem triangulação, aqueles triângulos, o Garro vindo, fazendo... O Caio César, que o torcedor também vê o normal, né? O Caio César foi engolido. Com marcação dupla, nem o Yamal consegue alguma coisa. Por quê? Tem que encostar alguém no menino, tem que encostar o Mateuzinho, tem que encostar, porque se o Mateuzinho fizer o overlap, né? Como a gente falava antigamente, pronto, aí ele puxa uma marcação, o Caio César já fica pelo menos com um marcador. Se o Garro encosta. Então, assim, o time do Diniz, que eu não gosto de usar esse termo, é muito pobre taticamente. É um time que não entregou nada, não oferece nada, não tem dinizismo, não tem nada no time do Diniz. E isso me preocupa bastante. E por que eu peguei o gancho dos 2 jogadores que você citou? Por exemplo, o Bernabé, que você falou que virou um atacante. Por que o Bidu já não entrou como um atacante e coloca o Angileri na lateral esquerda? Por que será que ele não consegue pensar nada diferente? O time tá precisando do resultado, ele troca um zagueiro por um volante, o que muda? O Ranieri sai jogando melhor do que o Gabriel Paulista? Se sair, deve ser isso aqui, ó, a mais. Essa alteração não faz sentido nenhum. Se for para fazer essa alteração, põe então o Angileri, já espeta o Bidu lá sem compromisso de marcar lá na ponta o tempo todo e faz o que o Inter fez, né, com o Bernabé. E o outro jogador que você citou, que eu estou usando os 2 de comparação, o Alan Patrick, joga como um veterano de 45 anos no futebol. E ainda consegue fazer isso aí que você falou, chamar a atenção, ô Faraldo. Quer dizer, ele joga mais que o Garro. O Alan Patrick, que você já vê que eu acompanhei o Alan Patrick, eu sou inclusive amigo, né, da família, né, o Márcio, o pai dele é meu amigo. O Alan Patrick, eu tenho uma ótima relação com ele. A característica dele sempre foi essa característica de mais lento, de carregar a bola, né? Ele surge no Santos para ser o substituto do Ganso. Inclusive, eu estava numa cobertura, né? O Santos venceu o Once Caldas e ele foi o substituto do Santos naquela campanha da Libertadores, que ele faz o gol lá na Colômbia. Então, assim, eu acompanho o Alan Patrick há muito tempo. Eu sei que a característica dele é mais lenta. E com a idade, ele ficou mais lento ainda. E mesmo assim, ele consegue sobressair, ser destaque num jogo. E o Garro, com muito mais vitalidade, mais jovem, com muito mais saúde, se esconde entre as linhas e some mais uma vez de uma decisão de um jogo do Corinthians, Faraldo. Eu concordo principalmente com essa comparação, tanto sobre os jogadores, sobre individualidades, né, que você fez, aproveitando os 2 jogadores do Inter que eu citei, tanto que eu falei, eu sinto falta do Garro ali, do início do Fernando Diniz. O Diniz tem 20 jogos já de Diniz no Corinthians. Aproximadamente, não vou te falar de cabeça assim, mas aproximadamente os 10 primeiros foram de um protagonismo e um brilhantismo, principalmente com assistências, muito grande do Garro. Os 10 últimos eu já acho que foram bem abaixo, a reta final pré-Copa já estava abaixo do Garro e a retomada também seguiu
abaixo. O Bidon é outro jogador que cria-se muita expectativa até para o próximo ciclo de Copa do Mundo e pensando em venda mesmo do Corinthians, em fazer dinheiro. Também é um cara que individualmente está devendo, na minha opinião. Penso igual você sobre o Bidu, acho que talvez isso tenha me incomodado do Diniz, assim, a falta de uma tentativa mais ousada ali, que poderia ser um Bidu espetado, para de alguma forma surpreender, incomodar um pouco mais o time do Internacional. Mas por outro lado, eu também faço esse balanço de que o Diniz tem sofrido com muitos desfalques, assim, principalmente no ataque, né, de opções ofensivas, que foi, e na verdade tem sido, o principal ponto negativo, acho que, desse início do Diniz no Corinthians. Porque eu até consigo ver coisas boas, tanto do ponto de vista de defensivo, e aí é que eu acho que fugiu da regra nesses confrontos contra o Inter, e por isso, para mim, o Corinthians cai, mesmo jogando melhor, mesmo tendo domínio do jogo, mas talvez porque pecou no que vinha sendo o grande trunfo do Diniz no Corinthians, que é uma consistência defensiva. O Corinthians tomou 3 gols de um time muito ruim em 180 minutos. Teve um apagão ali no Beira-Rio que toma 2 gols em sequência. Eu acho que ali fugiu muito da regra, sabe? E aí eu vejo isso mais como um ponto fora da curva do que como um reflexo do trabalho do Diniz, na minha opinião. Eu acho que o Diniz, num curto espaço de tempo, conseguiu entregar boas atuações do Corinthians. Contra adversários de nível questionável, mas o empate contra o Palmeiras ali com 2 a menos em Itaquera, eu acho que é um jogo que o Corinthians, dentro do que estava proposto o jogo, vai muito bem. Os jogos contra o Santa Fé e o Peñarol na Libertadores, como mandante, né, são 2 jogos muito bons de nível de atuação do Corinthians. O jogo contra o Vasco, que o Corinthians ganha com 1 a menos também, eu acho que de alguma forma é notável pelo contexto, a exemplo do Palmeiras. Que outro jogo? O jogo contra o São Paulo, apesar de ter sido 3 a 2, quem olha só o placar acha que foi um jogo disputado e tal, poderia ter sido 5 a 0 para o Corinthians aquele jogo. A gente está falando de um clássico, então é algo a se considerar, por mais que o adversário também não estivesse ali muito longe, aliás, de estar num momento bom, de confiança, em alta. Os jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Grêmio ali também pré-pausa para a Copa foram muito bons a nível de atuação coletiva do Corinthians. E de novo, dando o devido valor à fragilidade dos adversários, mas o jogo de retomada contra o Remo foi um baile do Corinthians ali. Acho que também é muito marcado pelo fato de o Corinthians ter aberto o placar cedo. Mas é isso, eu não consigo olhar para esse monte de atuação boa do Corinthians no curto espaço de tempo e falar, tipo, porra, que eu não vejo nada assim de bom do trabalho do Diniz no Corinthians. Por outro lado, eu acho que tem coisas ruins. Eu acho que essa eliminação liga um sinal de alerta. Eu acho que todos esses pontos que você levantou e que eu trouxe também, eu acho que eles têm que ser levados em consideração para o trabalho evoluir, para o trabalho não estagnar. Mas eu não vejo que o trabalho está estagnado ou que o trabalho não evolui. Eu acho que o elenco, de alguma forma, comprou ali a ideia coletivamente, principalmente do ponto de vista de entrega, de dedicação ali, do que a torcida por muitas vezes traduz como raça, né? Mas é a questão do comprometimento. Acho que o Diniz conseguiu mobilizar o elenco de um jeito que o Dorival já tinha perdido a mão, sabe? Na reta final. Mas acho que fica um sinal de alerta, principalmente em termos de resultados, porque se cai para o Rosário Central agora na sequência, acabou o ano do Corinthians. E aí a chance de esse elenco se desmobilizar, a chance de um investimento que está sendo preparado ali para ser feito no Memphis ser jogado no lixo, pelo menos para esse segundo semestre de 26, e a chance até de o Fernando Diniz rodar nessas começa a ficar muito grande. E aí o Corinthians pode estar construindo uma nova crise aí. Não acho que já construiu, não acho que está vivendo, mas acho que liga o sinal de alerta essa eliminação. Era só o que me faltava, né, Lázaro? Mais um técnico demitido no Corinthians na temporada com tantas multas, né? Porque a gente sempre fala aqui, né? O Corinthians ele gasta no mês, na sua folha, né? Aliás, está atrasando hoje, tá? Uma informação importante aqui para o torcedor corintiano. O Corinthians, hoje é o dia 7, tá? O Corinthians está atrasando a CLT, já tem a imagem atrasada, então trazer essa informação importante para o torcedor corintiano, isso não é bom, né? Porque a gente está em meio a essa novela de renovação com o Memphis e os atletas estão lá só de olho, mas e o nosso aqui? Né? Então não paga a imagem, não paga a CLT. O Corinthians tem hoje de gastos aí, acho que entre 23 e 25 milhões com o seu departamento de futebol atual, e vai dar 35 no mês de gasto, somando as multas que tem que pagar, que aí envolve Coronado, Dorival, isso dá 35 no mês. Então o Corinthians já vive uma situação difícil, não dá nem para imaginar. Né? Eu, por exemplo, eu não curto muito o trabalho do Diniz, eu acho que os resultados do início foram mais resultados do que desempenho, mas assim, para demissão eu sou totalmente contra, não dá, agora vai ter que ir com o Diniz até o final, porque isso seria lamentável pensar em demissão, porque a chance do Corinthians cair na Libertadores é grande. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão, deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.